Que a paz de Cristo esteja sobre você que me ouve nesse momento. Gostaria de deixar aqui uma palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, em que as pessoas, diante dos fatos que têm acontecido em todo o mundo, muitos têm ficado amedrontados, no mínimo, muito preocupados com tudo que está vindo sobre essa terra. Mas sabe quem tem o poder de mudar essa situação? Só Deus. Porque os países com seu grande poder econômico nada podem fazer diante dessa situação. Por isso a palavra do Senhor vai dizer: não glorie-se o rico na sua riqueza, o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Porque por mais forte, mais rico, mais sábio que eu seja, a verdade é que eu não sou nada sem Deus. Nós temos visto que a vida do homem é como a palavra diz, é como um sopro, é como a névoa que logo passa. A Bíblia diz que esse corpo é corpo de humilhação, é frágil demais. Só que o que move a mão de Deus é a oração. A arma mais eficaz e poderosa não é a economia, é a oração. Porque a oração de um justo ainda pode muito em seus efeitos. O grande problema é que muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas. Se a igreja vai ficar aberta ou se ela vai ficar fechada, se os servos de Deus vão para a igreja ou vão ficar nas suas casas. Os que vão criticam os que vão ficar em casa, os que vão ficar em casa criticam os que vão para a igreja. Porque os pastores vão abrir igreja porque precisam arrecadar os dízimos. Não, esse não é o papel de um servo de Deus. Julgar, criticar, apontar. Afinal, existe somente um legislador e um juiz, que é Deus. Sabe qual é o papel de um servo de Deus em dia como esses? Orar, clamar, pedir a Deus perdão e misericórdia. Se humilhar diante da presença do Senhor. Se eu vou ficar em casa em quarentena nesse período, não vou para a igreja, que eu possa fechar a porta do meu quarto e gastar o meu tempo em oração. Se eu vou para a igreja, eu vou fazer o mesmo. Porque vidas estão morrendo. E será que essas almas têm sido salvas? Porque quando a Bíblia diz, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu não estava falando para aqueles que estavam fora da presença de Deus. Estavam falando para o povo de Israel, que havia se distanciado dele. Havia se afastado dele. Havia ido para longe da presença de Deus, se voltando para outros deuses. E quanto tempo ainda nos resta? Meu amado, esse é o tempo. Essa é a hora. Esse é o momento de nós nos humilharmos. De nós nos convertermos dos nossos maus caminhos. Porque há esperança para aquele que crê, há esperança para aquele que se humilhar. É tempo de buscar, é tempo de se arrepender, é tempo de arrependimento. Porque o problema não é a morte. Porque o servo de Deus, ele não teme a morte, porque a morte foi vencida lá na cruz. O problema é, será que se isso alcançar alguém da minha família, eles estão salvos? Eles estão na presença de Deus?
Se isso me alcançar, eu estou na presença de Deus, estou firmado na rocha, ou estou desviando o meu caminho de uma tão grande salvação. Ei! Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter, eu ouvirei do céu. O Senhor está dizendo, olha, eu vou ouvir a sua oração, mas primeiro é necessário se humilhar, arrepender e buscar a minha face. Eu perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Não importa os anos de evangelho que eu tenha, sempre haverá do que me arrepender e sempre haverá do que pedir perdão. É tempo de pedir perdão. Perdão pelos meus erros. Perdão pelas minhas falhas. Perdão pelos meus pecados. Porque quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam e avanço para os que diante de mim estão. Eu não sou perfeito, existem muitas coisas que eu preciso deixar para trás. E muitas vezes eu não quero deixar. As coisas desse mundo têm tentado me atrair. As coisas desse mundo têm entrado na igreja. Mas esse é o tempo de nós nos humilharmos. Esse é o tempo de nós nos arrependermos e voltarmos e buscarmos a face de Deus. Só assim haverá mudança. Só assim haverá cura, salvação e restauração. Porque o maior problema não é esse corpo que perece. Porque do pó viemos e para o pó retornaremos. Mas o problema é a alma. A maior importância é que ela seja salva. Então eu preciso clamar e buscar e me arrepender e colocar diante de Deus as vidas que estão sendo ceifadas, para que haja salvação, para que haja perdão, para que haja conversão dos seus maus caminhos, para que seja para a vida ou para a morte. O mais importante é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não é a nossa vida aqui, mas sim uma eternidade que nos aguarda. Eu aguardo a minha vida, a sua, eu guardo a vida dos nossos entes queridos. E aqueles que estão longe, que nós não vemos, que nós não conhecemos, mas que têm morrido. A cada dia o número de mortos aumenta. Eu preciso orar e clamar para que essas vidas sejam salvas, essas almas estejam na presença de Deus. Então que haja arrependimento verdadeiro e genuíno. Só assim Deus ouvirá no céu, perdoará nossos pecados e sarará a nossa terra. Fiquem na paz do Senhor.